Hola, sóc el Carles i avui parlarem del Barça. Oi pessoal, como a gente está ainda no mês de março, que é o mês das mulheres, a gente vai falar de como foi o primeiro jogo do Barcelona feminino. Antes de tudo, você já sabe, deixa seu like no vídeo, se puder ser agora, porque depois talvez você esqueça. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. É grátis e ajuda dois pobres criadores de conteúdo que o YouTube nem sempre favorece. Mas vamos lá. Tudo começou em 1970, quando a enfermeira Inmaculada Cabeceran publicou um anúncio na imprensa catalã. E ela estava convocando meninas de entre 18 a 25 anos para jogar futebol. Ela já tinha falado com o presidente do Barcelona, que naquela época era o Agustí Montal, e ela até brincou, parece, falando que tudo bem, mas que elas tinham que mostrar as habilidades delas e que tinham que ganhar todos os jogos. Inmaculada era fã de futebol e obviamente do Barcelona, e ela, sabendo que outros países como Inglaterra ou a Itália já tinham times femininos, ela pensou que era mais do que necessário que o Barcelona tivesse um time feminino também. O anúncio já definia o lugar e o dia, que era Natal e era no Camp Nou. Fazendo um parênteses aqui, quem sabe a história do time masculino do Barcelona sabe que começou mais ou menos do mesmo jeito, né? O suíço Hans Gamper, hoje temos o troféu Joan Gamper, ele também colocou um anúncio no jornal convocando pessoas para jogar futebol. Isso foi em outubro de 1899, ou seja, 71 anos antes da convocação da Imaculada, ou seja, quase nada. Incluindo a Imaculada, 17 meninas se apresentaram para o jogo no dia de Natal, né, dia 25 de dezembro, e às 11h25 da manhã foi dado o apito inicial. O jogo começou depois de um desfile da banda de cornetas e tambores da Polícia Municipal e uma apresentação infantil. Quase um Super Bowl, né? Dá vontade, né, Rihanna? Deixa aqui nos comentários que você prefere, se Super Bowl ou cornetas e tambores. Eu pessoalmente acho que o segundo, porque achei fofo. As jogadoras tinham treinado por uma semana com o apoio de Antoni Ramallets. Ele foi goleiro do Barcelona, do time masculino, e depois se tornou membro da equipe técnica e ficou conhecido como El Gat de Maracanã, pela atuação surpreendente que ele teve na Copa do Mundo no Brasil em 1950. Algumas das jogadoras que participaram do jogo eram casadas e até tinham filhos, como por exemplo a Lolita Ortiz, que era recepcionista, e a Maria Pilar Gazulha, que tinha uma filha de 10 meses. As duas e outras pessoas levaram as crianças para o estádio. Outras jogadoras já tinham uma história, uma herança familiar do futebol, como a Alicia Estibil e a Carmen Nieto. A Alicia era filha de Manel Estibil, que tinha sido diretor do Barcelona, e a Carmen era filha de Josep Nieto, que tinha jogado na Europa com Antoni Ramallets, lá na década de 40. Algumas usaram um pseudônimo, como a goleira, a Núria Llançà, que se colocou o nome de Llera, para evitar possíveis represálias no trabalho. O jogo teve o tempo e o terreno reduzidos, segundo as crônicas. O segundo tempo durou 12 minutos e o campo media 70 por 50. Para ter uma noção, os jogos que a gente vê masculinos na TV, o campo costuma medir mais ou menos 105 por 68. O adversário foi o União Esportiva Centelles e, apesar de que no jogo teve algumas oportunidades de gol, o jogo acabou 0-0. Então, o jogo se decidiu nos pênaltis, chutaram 12 vezes a bola e o placar acabou sendo 4-3 para o Barcelona. Após a vitória, a alegria tomou conta do estádio, né? E as jogadoras foram buscar Ramallets, que tropeçou na grama. Se você assistiu esse tombo ao vivo, comenta aqui que a gente quer saber. A técnica recebeu o troféu e foi levantada pelas companheiras, assim, nos ombros, né? E receberam todas as jogadoras uma grande ovação, assim, pelo estádio, mais que merecido. A mídia, bom, pelo menos a que se deu o trabalho de falar sobre o jogo, não foi muito generosa e eu acho que até cruel, porque aparentemente mulher não pode ter paz. O jornal Dicen escreveram, eu vou fazer uma tradução minha mesmo, aquelas menininhas voluntárias estão aprendendo o ABC dos jogos. Bom, elas nunca tinham jogado na vida, né, na verdade. Elas treinaram uma semana e a prensa estava esperando o quê, né? Ver o Messi lá em ação. O jornal ainda usou expressões como corridas desajeitadas, aglomeração de jogadoras e golpes a torto e a direito.
Empatia zero, né? Mas enfim, o jornal La Vanguardia, que existe até hoje, né, é famoso, eles disseram: pelo que podemos apreciar, o futebol feminino não é nada além de um espetáculo divertido, ocasional e intranscendente. Tem comentários, né? Teve o jornal Barcelona Deportiva, que pegou um pouquinho mais leve, falando: nós imaginávamos as mulheres jogando futebol de forma atrapalhada. Não, agora vimos algo diferente. Bom, é tipo a senhorita Morella, né? Sem querer ofender, mas já ofendendo. O caso é que essa partida, teste, exibição, ou o que fosse, deu pé para que essas 17 meninas começassem a contar ou a escrever a história do que é hoje, na verdade, o Barcelona feminino, faz apenas 53 anos. E mesmo com todas essas dificuldades impostas, né, inclusive a prensa sendo lixosa, né, elas conseguiram dar esse primeiro passo. E hoje temos a melhor jogadora da Europa. Então é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre a história do Barcelona feminino, não só do primeiro jogo, né, mas do resto, comenta aqui e fala também pra gente o que você achou desse vídeo. A gente confia que a nossa audiência não é o tipo de pessoa que faria tipo de comentário ruim, né? Mas só lembrando que discurso de ódio não é opinião. Não se esqueça de deixar seu like, se caso não tenha deixado lá no começo, né? E aqui estão todas as redes sociais para seguir a gente. Graças por ver aquest vídeo e ens veiem al pròxim. Fins aviat!